Aqui e em qualquer lugar do mundo, hoje ou em qualquer época da história da humanidade, onde tem muito ouro, também tem disputa pela riqueza e pelo poder. E o resultado lógico e esperado é encrenca, briga e guerra. No campo das vertentes, não foi diferente. A primeira grande e sangrenta disputa acontecida nestes ermos do sertão foi a Guerra dos Emboabas, justamente pelo direito de explorar as riquíssimas minas recém-descobertas, logo no começo da ocupação da região. De um lado estavam os bandeirantes paulistas, que foram os primeiros a chegar e achavam que, pelo pioneirismo e pelo esforço gigantesco para rasgar a mata, mereciam ter privilégios na mineração. De outro, os emboabas, forasteiros que chegaram depois, vindos de outras regiões do país, especialmente do Nordeste, e de Portugal, e que não queriam ficar fora da festa. Na língua geral do Brasil, que era então uma mistura de português com os idiomas indígenas, emboaba era a palavra usada para se referir às aves que tinham os pés cobertos de penas. O caso era que os bandeirantes paulistas, assim como os nativos, andavam sempre descalços. E desse povo que chegou de fora, todos os homens usavam botas. Aí, por conta disso, acabaram ganhando o apelido. O ouro encontrado nas Minas Gerais, de um modo geral, atraiu uma atenção de muita gente daqui da colônia e também dos portugueses e europeus. E olha só, nós temos os paulistas que se consideravam os proprietários das jazidas, uma negociação anterior que eles tinham com os portugueses, e como eles foram chegando aqui, os denominados emboabas, acabou causando um atrito entre os pioneiros, os paulistas, e os que chegaram a posteriori, os emboabas, que gerou um conflito que acabou terminando com a Guerra dos Emboabas. Quem levou a pior foram os paulistas, que acabaram sendo convencidos a aceitar um acordo de paz, mas assim que entregaram as armas, foram traídos e massacrados pelos emboabas e tiveram seus corpos jogados no Rio das Mortes. Entre muitas outras consequências, o conflito teve como resultado um controle maior da coroa portuguesa sobre a região, inclusive com a criação de impostos muito pesados, como o quinto, que determinava a entrega aos cofres reais de 20% de todo o ouro encontrado nas minas brasileiras. A mão de ferro de Portugal conseguiu impor sua força durante muitos anos, até que um grupo de intelectuais, religiosos, fazendeiros e militares brasileiros teve a coragem de se rebelar no movimento chamado depois de Inconfidência Mineira. A primeira semente da ideia de botar os colonizadores para correr e declarar a independência do Brasil germinou na Vila de São José, a atual cidade de Tiradentes, exatamente aqui na casa do Padre Toledo, que era uma das personalidades mais importantes da região. Ô Luiz, o que aconteceu nessa casa aqui do Padre Toledo? Olha, essa casa é muito importante para a história de Minas Gerais. Aqui aconteceu no dia 8 de outubro de 1788, a festa do batizado dos filhos de Bárbara Eleodora e Alvarenga Peixoto. E o Padre Toledo fez uma reunião, um banquete, e serviu para os convidados que vieram de Ouro Preto e daqui da Redondeza. E foi neste momento que eles conversaram sobre o levante contra a coroa portuguesa, e daí então surgiu a senha: tal dia será o batizado, ou seja, o dia em que detonariam toda a mobilização contra a coroa portuguesa para a independência de um país chamado Brasil, a partir de Minas Gerais, aconteceu aqui nesta casa. A gente pode dizer que o embrião da Inconfidência Mineira foi aqui, então, aconteceu aqui. Sim, aqui é reconhecido como o primeiro encontro dos inconfidentes, tanto da comarca de Vila Rica quanto da comarca do Rio das Mortes. Então, foi o início, exatamente o embrião do fortalecimento das ideias de se criar um país livre, independente de Portugal. Por esta época, entre a elite mineira, que estava profundamente insatisfeita com a opressão política e a fome arrecadatória de Portugal, já despontava, entre ricos fazendeiros, padres, poetas e advogados, uma figura emblemática:
o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O Tiradentes é uma figura que sempre a gente precisa iluminar esse personagem, que foi uma potência de pessoa. Ele era muito ativo no sentido de se apropriar de muitos conhecimentos, tanto da área militar, da área da saúde, especialmente da saúde bucal, tratar dos dentes, conhecia muitas plantas de uso medicinal e também conhecimentos de engenharia. Ele sabia latim e estava transcrevendo as leis americanas, né, que foram publicadas na França, e ele estava vertendo isso para o português. Então era um sujeito que estava muito antenado, embora não tivesse grandes estudos, conforme os outros irmãos da família dele, da mesma, né, os parentes dele, que chegaram a ser padres, tiveram uma educação mais polida do que o próprio Tiradentes. Quer dizer que além de ser um militar por profissão, se é que a gente podia dizer isso naquela época, ele também tinha outras atividades. Sim, e tinha muitas terras. O Tiradentes, ele, além de produtor rural, né, que produzia as suas lavouras, ele também tinha terras minerárias, ou seja, fazia a exploração de ouro e tinha os seus escravos. O herói nasceu no ano de 1746, exatamente aqui na fazenda do Pombal, que hoje pertence ao município de Ritápolis, mas na época era território da Vila de São José, a atual cidade de Tiradentes. Era filho do português Domingos da Silva Santos e da brasileira Maria Antônia da Encarnação Xavier, sendo o quarto filho entre 7 irmãos. Além de grande fazendeiro, senhor de muitos escravizados, o pai tinha minas de ouro e também um engenho de cana-de-açúcar. De acordo com os historiadores especialistas no assunto, estas ruínas são o que sobrou do engenho original da fazenda. Nós estamos aqui na fazenda do Pombal, que é o local que o Tiradentes nasceu, viveu a infância dele, até o falecimento dos pais. E essas ruínas são exatamente as ruínas do engenho de cana da fazenda, né, século XVIII. E hoje essa fazenda do Pombal, hoje ela fica localizada aqui no que é uma unidade de conservação, a Floresta Nacional de Ritápolis, uma unidade de conservação federal administrada pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Quer dizer que Tiradentes passou a maior parte da infância dele aqui nesse lugar. Isso, o que a história nos diz é isso, que Tiradentes ficou órfão aos 10, 11 anos de idade, de pai e de mãe muito próximo essa orfandade, e foi então que ele saiu daqui e foi viver em São José del Rei, atual Tiradentes, com o seu padrinho, que lhe ensinou o ofício de dentista. Agora, aqui era um engenho, então essa relação da família do Tiradentes com o engenho, com cana, com cachaça, já era bem antiga, então. Sim, era um engenho de cana, né, de produção de açúcar e possivelmente de cachaça também, né? De certo que esta proximidade dos caldos, alambiques e pipas deve ter ajudado o alferes a desenvolver o gosto pela cachaça, que ele compartilhava com os inconfidentes, que também tinham especial apreço pelo nosso destilado nacional e o consideravam, mais do que uma simples bebida, um símbolo da identidade cultural brasileira e de resistência ao domínio colonial português. A nossa aguardente era apreciada e consumida regularmente durante as reuniões do grupo de revoltosos e servia a brindes pelas causas da Revolução que estava sendo preparada para libertar o Brasil de Portugal. Mas não deu certo, porque apareceu lá um traidor que resolveu contar tudo para as autoridades em troca de favorecimento pessoal. E aí foi aquela desgraça geral, né? No ano de 1789, com prisão e deportação para os inconfidentes e uma única condenação à morte, a do Tiradentes, que foi executado no Rio de Janeiro 3 anos depois. Entre os líderes da conspiração, um dos mais ativos era o padre Domingos da Silva Xavier, justamente o irmão mais velho do Tiradentes, que também era dono de um engenho localizado ali no tal do Arraial do Mosquito, hoje município de Coronel Xavier Chaves.
Aí, quando os planos de revolta foram descobertos, a rainha de Portugal mandou confiscar os bens de todos os inconfidentes. Mas antes disso, o padre conseguiu, não se sabe exatamente como, passar a propriedade para a irmã caçula, a dona Antônia Rita de Jesus Xavier. As informações sobre o irmão mais velho do Alferes Tiradentes são muito ainda nebulosas, porque ele saiu, ele foi para outras paragens e ele tem um apagamento da memória dele, precisa ser pesquisado e precisamos ainda iluminar esse período em que ele sai daqui e vai para outras regiões do Brasil. Então a gente precisa investigar isso. E quem era essa moça, essa irmã caçula do Tiradentes? Ela é a matriarca do núcleo hoje da família Xavier, que mantém até o presente momento funcionando o mais antigo alambique do Brasil.